Lágrimas invisíveis. Você já se sentiu completamente invisível enquanto todos olhavam para você. Este é Miguel, e esta é a história que muitos pais temem ouvir. E que muitas crianças vivem em silêncio todos os dias. Se você conhece alguém que pode estar sofrendo em silêncio, compartilhe. Nenhuma criança deveria enfrentar o bullying sozinha. Converse com seu filho. O silêncio que grita: meu nome é Miguel Alves. Tenho 12 anos, 3 meses e 17 dias. Conto cada dia como quem marca os dias num calendário de prisão. Serra dos Anjos é minha cidade, um lugar pequeno onde as montanhas abraçam o céu e o rio serpenteia como uma cicatriz antiga na terra. Um lugar onde todos fingem se conhecer, mas ninguém verdadeiramente enxerga o outro. Minha mãe, Ana Clara, trabalha na fábrica de calçados Passos Firmes, na zona industrial. Auxiliar de produção, turno das 6 da manhã às 3 da tarde. Suas mãos sempre apresentam pequenos cortes dos moldes e da linha de montagem, calos nas pontas dos dedos de tanto manipular couro e agulhas industriais. Ela retorna ao nosso lar cheirando a cola industrial e carregando sonhos que foram adiados para que eu pudesse ter os meus. Meu pai se foi quando eu tinha apenas 4 anos, um caminhão que perdeu o controle na rodovia que corta nossa cidade. Dele, restaram fotografias amareladas e memórias que se desvanecem como névoa da manhã. Às vezes, tento lembrar seu rosto sem recorrer às fotos, mas a memória é como água entre os dedos. Nossa casa fica na parte baixa da cidade. Pequena, paredes com pintura descascada, mas com um quintal onde Pitoco, nosso labrador velho e parcialmente surdo, ainda persegue pássaros que jamais alcançará. Temos uma jabuticabeira nos fundos que, na primavera, enche-se de frutas pretas e doces que recolho como pequenos tesouros. Mamãe faz horas extras aos sábados para conseguir pagar minha mensalidade no Colégio São Francisco. O melhor futuro que ela pode me oferecer, repete sempre em seus momentos de exaustão. Se soubesse que me envia diariamente para um matadouro emocional, talvez tivesse economizado cada centavo para comprarmos passagens só de ida para longe deste lugar que agora me sufoca. Eu costumava amar desenhar. Criava mundos onde crianças como eu podiam voar, ficar invisíveis, atravessar paredes ou congelar o tempo. Heróis solitários com superpoderes secretos. Agora entendo por quê. Em meus desenhos estava a única liberdade que poderia conhecer. Meus cadernos agora permanecem escondidos debaixo do colchão, muitos rasgados, outros manchados de substâncias que prefiro esquecer. Lucas Mendonça e seus 3 discípulos garantiram que cada traço de cor em minha existência fosse sistematicamente apagado, como se minha identidade fosse um desenho a lápis, sendo borrado por mãos cruéis. O bullying começou sutil como uma chuva fina de verão. Risinhos abafados quando eu passava pelos corredores. Apelidos sussurrados. Miguelzinha, artista viado, órfão de Paiadinho. Depois vieram os esbarrões acidentais no corredor. Minha mochila derrubada propositalmente. Lanches que desapareciam misteriosamente. A chuva fina logo se transformou em tempestade violenta, devastando o pouco de autoestima que eu tentava preservar. Num dia comum de março, pedi à minha mãe para não ir à escola. Ela notou algo em meus olhos, talvez o medo, talvez o desespero silencioso. Permite-me mentir, dizer que estava apenas cansado. Ela consentiu, e por um dia, apenas um, pude respirar sem o peso do terror em meus pulmões. Mas logo veio a inevitabilidade do retorno àquele lugar que se transformara no meu inferno pessoal. No colégio, cada minuto tornou-se um exercício de invisibilidade. Aprendi a mapear rotas alternativas pelos corredores. Descobri esconderijos no pátio, atrás do almoxarifado, onde ninguém me encontraria durante os intervalos. A biblioteca tornou-se meu santuário. A senhora Júlia, bibliotecária idosa e quase cega, uma aliada inconsciente em minha luta diária pela sobrevivência. Seu espaço era sagrado, silêncio obrigatório, grupos proibidos. Lucas e seus seguidores não invadiriam aquele território. As aulas de educação física transformaram-se em rituais de humilhação programada. Sempre o último a ser escolhido para qualquer equipe, como se fosse um fardo que ninguém queria carregar. O professor Rogério, em sua apatia profissional,
nunca notou ou escolheu não notar o padrão de isolamento a que eu era submetido. Nos vestiários, após as aulas, aconteciam as piores atrocidades. Numa tarde particularmente cruel, enquanto tentava trocar de roupa o mais rapidamente possível, fui empurrado violentamente contra os armários metálicos. Lucas e seus amigos Tiago, filho do vereador Bruno, cujo pai era dono do maior mercado da cidade, e Felipe, vizinho da rua da diretora Helena, formaram um semicírculo ao meu redor. Acusações absurdas, palavras que cortavam mais fundo que lâminas. Então vieram os golpes. Primeiro no estômago, fazendo o ar fugir de meus pulmões. Depois nas costelas, na região dos rins. A dor explodiu como fogos de artifício sob minha pele. Enquanto me debatia no chão frio do vestiário, Lucas segurou meu cabelo, forçando-me a encarar seus olhos vazios de empatia. As ameaças vieram como veneno, o que fariam com Pitoco, meu velho cão, se eu ousasse contar a alguém. Como filmariam minha humilhação para exibir à escola inteira. Como minha mãe solteira ficaria orgulhosa ao ver o tipo de filho que criara. Permaneci deitado no piso frio muito depois que saíram, sentindo o gosto metálico do sangue em minha boca. A campainha anunciou o fim das aulas, mas continuei imóvel, esperando que todos se retirassem. Não queria ser visto naquele estado. Não queria que minha mãe percebesse o que acontecia, pois sabia que ela já carregava o peso do mundo em seus ombros cansados. As semanas seguintes foram uma descida ao abismo. Parei de comer adequadamente. Meus desenhos, antes coloridos e cheios de vida, tornaram-se sombrios, povoados por figuras disformes e escuras, como se meu subconsciente gritasse por socorro através do grafite do papel. Comecei a ter pesadelos recorrentes onde me afogava em um lago escuro, enquanto rostos conhecidos assistiam da margem, impassíveis. Minha mãe percebeu as mudanças, claro. Seus olhos, já cansados das longas horas na fábrica, agora carregavam também a preocupação. Perguntava-me repetidamente o que estava acontecendo. Eu negava, minimizava, desconversava. Como poderia adicionar mais esse fardo aos seus ombros já curvados pelo peso de sustentar nossa pequena família sozinha? Criei um sistema elaborado para esconder meus machucados. Camisetas de mangas compridas mesmo nos dias quentes. Banhos rápidos, com a porta trancada. Inventava histórias sobre quedas inexistentes na educação física, sobre acidentes que nunca ocorreram. Mentia sobre ter comido na escola quando, na verdade, meu lanche era roubado diariamente ou jogado no vaso sanitário para minha humilhação. Num mundo justo, a escola seria um refúgio. No meu mundo, era uma câmara de tortura. Os professores, em sua maioria, eram espectadores silenciosos, alguns por indiferença, outros por medo de confrontar os filhos da elite local. A professora Tinês, de literatura, uma vez interceptou um bilhete humilhante que circulava na sala. Olhou para mim com algo próximo à compaixão, mas nada fez além de amassar o papel e continuar sua aula sobre Machado de Assis. Naquele momento, entendi que estava sozinho nesta batalha. Uma tarde, após um episódio particularmente brutal no banheiro do segundo andar, escrevi uma carta detalhando tudo o que vinha sofrendo. As humilhações verbais, as agressões físicas, os pertences destruídos, o constante terror psicológico. Coloquei nomes, datas, horários. Dobrei cuidadosamente e guardei-a na mochila, pretendendo entregá-la à diretora Helena no dia seguinte. Foi meu primeiro ato de coragem real em meses. Nunca entreguei aquela carta. Na manhã seguinte, encontrei Pitoco gemendo no quintal de casa, visivelmente machucado. Alguém havia pulado nossa cerca e agredido meu velho companheiro durante a noite. Não precisei de nenhuma nota de resgate para entender a mensagem. Eles sabiam onde eu morava. Sabiam como me atingir no que eu mais amava. Na terceira semana de abril, minha mãe encontrou manchas de sangue em meu uniforme escolar enquanto preparava a lavagem. Seu rosto empalideceu,
Suas mãos trêmulas agarraram o tecido, manchado como se pudesse extrair dele a verdade que eu tanto escondia. Naquela noite, confrontou-me, e o dique que continha todas as minhas dores finalmente se rompeu. Contei tudo, cada humilhação, cada golpe, cada ameaça. Falei dos professores que olhavam para o outro lado, dos funcionários que fingiam não ver, do sistema escolar inteiro que havia falhado em me proteger. Chorei como não chorava há anos, soluçando nos braços da minha mãe, sentindo vergonha e alívio em medidas iguais. O rosto de Ana Clara transformou-se naquela noite. A exaustão deu lugar à fúria, e então a algo mais perigoso, determinação. Na manhã seguinte, trocou de turno com uma colega e foi ao Colégio São Francisco exigir uma reunião com a diretora. Vi, pela primeira vez em anos, o fogo que minha mãe possuía por baixo da aparente fragilidade. Uma guerreira em roupa simples, lutando por seu filho único. A diretora Helena Mendonça recebeu com a solenidade fria de quem administra um negócio, não uma instituição educacional. Em sua sala ornamentada com troféus e certificados, ouviu o relato de minha mãe com expressão impassível, ocasionalmente lançando olhares ao relógio de parede, como se nosso drama pessoal estivesse consumindo tempo precioso de sua agenda. Sua resposta foi um estudo de indiferença burocrática. Falou sobre como eu era sensível demais, sugeriu que talvez eu provocasse os outros meninos com meu comportamento diferenciado. Insinuou que a ausência de uma figura paterna poderia estar na raiz dos meus problemas de adaptação. Prometeu vagamente observar a situação, mas deixou claro nas entrelinhas que o sobrinho Lucas Mendonça era intocável naquela instituição. Minha mãe saiu daquela reunião com as mãos tremendo de indignação contida. Nos dias seguintes, procurou os pais dos agressores. 2 sequer a receberam. Um sugeriu que eu aprendesse a ser homem. A mãe de Lucas, irmã da diretora, foi direta em sua crueldade. Seu filho apenas brincava, e se eu não sabia receber uma brincadeira, o problema certamente era meu. Recorremos ao conselho tutelar, que prometeu averiguar, mas nunca o fez efetivamente. A Secretaria Municipal de Educação, que nos redirecionou de volta à direção da escola, completando um círculo vicioso de ineficácia institucional. Até mesmo a delegacia local, onde o investigador, tio de Bruno, um dos torturadores, registrou a ocorrência com visível desinteresse. Serra dos Anjos fechou-se como uma ostra ao nosso redor. Os poderosos protegiam seus filhos, e nós, os invisíveis da parte baixa da cidade, não tínhamos a quem recorrer. Cada porta que se fechava levava minha mãe a um novo patamar de desespero, e eu a um abismo mais profundo de desesperança. Maio chegou com chuvas torrenciais que inundaram a parte baixa da cidade. Nossa casa foi poupada por estar em uma elevação mínima, mas várias famílias perderam tudo. A escola suspendeu as aulas por 3 dias, oferecendo-me uma trégua inesperada que saboreei como um condenado aprecia seus últimos momentos de liberdade. Quando as aulas retornaram, algo havia mudado no ambiente escolar. Lucas e seus amigos pareciam mais contidos, quase cautelosos. Descobri, por meio de conversas cochichadas nos corredores, que a mãe de um aluno do 6º ano havia denunciado agressões semelhantes à imprensa estadual. O caso começava a ganhar repercussão fora dos limites controlados de Serra dos Anjos. Por alguns dias, permiti-me acreditar que talvez as coisas mudassem, que a luz pudesse finalmente penetrar aquele ambiente tóxico. Foi um erro. Na segunda semana após o retorno, Lucas me abordou no caminho para casa. Estava sozinho, sem seus comparsas habituais, o que era incomum. Seu rosto não demonstrava a arrogância costumeira, mas algo mais perigoso, ódio calculado. As ameaças evoluíram. Agora não era apenas Pitoco que corria perigo, mas minha mãe também. Descreveu nossos horários, nossas rotinas, demonstrando que nos observava há tempos. Falou sobre o caminho solitário que minha mãe percorria às 4 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus para a fábrica. Sobre como acidentes acontecem nas ruas desertas àquela hora. Voltei para casa naquele dia sentindo um peso que nenhuma criança deveria carregar.
As ameaças de Lucas não eram mais apenas contra mim, agora visavam o único pilar que me mantinha em pé, minha mãe. Trancado em meu quarto, agarrei Pitoco contra meu peito e deixei que lágrimas silenciosas molhassem seu pelo envelhecido. Ele, em sua sabedoria canina, permaneceu imóvel, como se soubesse que sua presença era o único bálsamo para minha alma ferida. Naquela noite, não consegui dormir. Os ponteiros do relógio arrastavam-se com cruel lentidão enquanto eu fitava o teto descascado. Imaginei o que aconteceria se algo ocorresse com minha mãe. Seríamos apenas eu e Pitoco, sem ninguém no mundo. A ideia provocou uma onda de náusea tão intensa que corri para o banheiro, vomitando o pouco que havia comido no jantar. Os dias seguintes foram um borrão de ansiedade e medo. Comecei a ter ataques de pânico na escola, episódios súbitos onde o ar parecia escassear, meu coração acelerava como um tambor descontrolado e minhas mãos tremiam sem parar. A enfermeira escolar, Dona Marlene, testemunhou um desses episódios e, pela primeira vez, alguém na instituição pareceu genuinamente preocupado comigo. Ligou para minha mãe, que saiu da fábrica correndo para me buscar. No caminho para casa, entre soluços mal contidos, contei sóbria. Nova ameaça de Lucas. O rosto de minha mãe, geralmente tão expressivo, endureceu numa máscara que nunca havia visto antes. Seus olhos, sempre gentis, tornaram-se pedras frias. Suas mãos apertaram o volante do ônibus onde estávamos com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Naquele momento, entendi o que significava a expressão fúria materna. No dia seguinte, minha mãe não foi trabalhar. Vestiu sua única roupa social, um conjunto azul marinho guardado para ocasiões especiais, e me levou à escola. Não para assistir às aulas, mas para uma audiência que havia marcado com a diretora, o coordenador pedagógico e os pais de Lucas. Eu tremia ao seu lado, antecipando humilhação e negação, como em todas as tentativas anteriores. O que não esperava era ver, na recepção da escola, uma equipe de reportagem do jornal estadual A Tribuna. Nem os dois conselheiros tutelares que aguardavam junto a uma mulher de terno que depois descobri ser uma promotora do Ministério Público. Minha mãe, Ana Clara, auxiliar de produção, havia movido montanhas enquanto eu dormia. A reunião aconteceu na biblioteca, o único espaço grande o suficiente para acomodar todos os presentes. O semblante da diretora Helena oscilava entre pânico e indignação. Os pais de Lucas, acostumados a ditar regras naquela pequena cidade, pareciam deslocados em sua arrogância repentinamente inútil. A promotora conduziu a conversa, não como um pedido, mas como uma intimação, ou a escola tomava providências imediatas ou enfrentaria um processo por negligência institucional. Enquanto os adultos discutiam meu futuro, permaneci sentado num canto, observando como peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixavam. Uma colega da fábrica onde minha mãe trabalhava tinha um irmão jornalista. A síndica do nosso pequeno prédio era amiga de infância de uma conselheira tutelar da cidade vizinha. A professora Tiniz, que uma vez testemunhara meu sofrimento em silêncio, havia finalmente encontrado coragem para escrever um relatório detalhando o que observara. Pequenos fios invisíveis de solidariedade haviam se unido para tecer uma rede de proteção ao meu redor. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças. Lucas e seus amigos foram suspensos, depois transferidos para outras escolas. A diretora Helena pediu licença médica prolongada, substituída por um professor universitário aposentado que implementou um rigoroso programa anti-bullying. Professores passaram por treinamentos obrigatórios sobre identificação e manejo de situações de violência escolar. Meu nome nunca apareceu no jornal. Minha mãe garantiu que minha identidade fosse preservada, mas todos sabiam quem era o menino da reportagem que denunciava a cultura de intimidação sistemática em tradicional colégio do interior. Serra dos Anjos, acostumada a esconder suas mazelas sob o manto da tradição, via-se exposta em manchetes estaduais. Contradições emergiram naquele período.
Famílias que antes nos ignoravam agora ofereciam apoio e solidariedade. Colegas que haviam presenciado meu tormento em silêncio apareciam com pequenos gestos de amizade. Descobri que não estava sozinho, outros estudantes haviam sofrido nas mãos do mesmo grupo, mas o medo os silenciara, como fizera comigo. No final de junho, mudamos para um pequeno apartamento mais próximo da fábrica onde minha mãe trabalhava. A mudança não foi apenas geográfica, carregava simbolismo de um novo começo. Pintei meu novo quarto de azul celeste, cor que há meses não me atrevia a usar em meus desenhos. Pitoco ganhou uma caminha nova, posicionada estrategicamente sob a janela que recebia sol da manhã. Minha mãe foi promovida a supervisora de controle de qualidade. O dono da fábrica, impressionado com sua determinação na luta por justiça, reconheceu nela qualidades de liderança que os anos de trabalho manual haviam mantido ocultas. As horas extras aos sábados tornaram-se optativas, não mais uma necessidade financeira desesperada. Em agosto, comecei a frequentar outro colégio, menor, menos tradicional, mas infinitamente mais acolhedor. A psicóloga escolar, doutora Raquel, agendou sessões semanais comigo. No início, permaneci calado, desconfiado. Gradualmente, as palavras começaram a fluir, primeiro em gotas hesitantes, depois em torrentes catárticas. Através de suas orientações, comecei a entender que o que havia acontecido não era minha culpa, que ser diferente não me tornava merecedor de violência. Nas tardes de setembro, retomei o hábito de desenhar. As figuras sombrias e disformes deram lugar, lentamente, a paisagens imaginárias e criaturas fantásticas. Cores voltaram ao meu universo criativo, tímidas no início, depois mais vibrantes. A arte, que Lucas tentara arrancar de mim como se fosse uma fraqueza, revelou-se minha maior fortaleza. Em outubro, descobri que a história do menino anônimo de Serra dos Anjos se inspirara um projeto de lei estadual sobre prevenção ao bullying escolar. Meu sofrimento, de alguma forma, serviria para proteger outras crianças que, como eu, sentiam-se invisíveis em seus próprios infernos particulares. Hoje completo 13 anos. Pitoco, mais velho e mais lento, ainda me recebe na porta quando volto da escola, abanando o rabo com a mesma devoção de sempre. Minha mãe preparou um bolo simples para comemorarmos, chocolate com cobertura de brigadeiro, meu favorito. Sobre a mesa da cozinha, um presente embrulhado em papel colorido, um conjunto profissional de lápis de desenho, com 48 cores diferentes. As cicatrizes permanecem, claro. Há dias em que me sobressalto com movimentos bruscos, em que evito determinados lugares na escola nova, em que o pânico ressurge em ondas inesperadas. A doutora Raquel diz que é normal, que o trauma não desaparece, mas aprendemos a conviver com ele, como se aprende a andar com uma prótese após perder uma perna. Nunca mais vi Lucas ou seus amigos. Soube, através das inevitáveis fofocas que circulam em cidades pequenas, que sua família mudou-se para a capital após o escândalo. A antiga diretora Helena aposentou-se precocemente. O Colégio São Francisco implementou câmeras de segurança em corredores e pátios, além de uma ouvidoria independente para denúncias. Algumas noites, ainda acordo sobressaltado, suando frio, remanescentes de pesadelos onde estou novamente encurralado no vestiário, incapaz de gritar por socorro. Nesses momentos, Pitoco pula em minha cama, contrariando as regras estabelecidas por minha mãe, e deita-se ao meu lado. Seu calor e sua respiração ritmada me ancoram à realidade, lembrando-me que sobrevivi. Na semana passada, minha professora de artes inscreveu alguns de meus desenhos em um concurso regional. Não sei se ganharei, e talvez isso nem importe tanto. O que importa é que, quando seguro um lápis agora, minhas mãos não tremem mais. Quando caminho pelos corredores da escola, mantenho a cabeça erguida. Quando falo em sala de aula, minha voz sai clara, sem o estrangulamento do medo. Em meu caderno mais recente de desenhos, na última página, fiz um autorretrato. Não um Miguel de antes encolhido, com olhos arregalados de medo, nem um herói fantasioso com superpoderes. Apenas eu, um menino de 13 anos com cabelos desalinhados e um pequeno sorriso no canto da boca. Ao fundo,
Uma mulher com uniforme de fábrica, de costas eretas e cabeça erguida. Aos nossos pés, um velho labrador com manchas grisalhas no focinho. Somos sobreviventes, nós três. Carregamos cicatrizes invisíveis para o mundo, mas visíveis uns para os outros. Aprendemos, da maneira mais dolorosa possível, que o silêncio pode matar, mas que também existe bondade escondida nos lugares mais inesperados. Que algumas pessoas escolhem olhar para o outro lado, mas outras, mesmo que poucas, escolhem permanecer e lutar. Sei que minha história não terminou, que haverá outros desafios, outras batalhas, talvez outros Lucas pelo caminho. Mas agora carrego comigo a lição mais valiosa que minha mãe me ensinou: não somos definidos pelo que nos fazem, mas por como escolhemos reagir. E quando sinto medo, porque ainda sinto, frequentemente lembro-me de suas palavras naquela noite em que tudo mudou. O mundo pode ser cruel, Miguel, mas nós seremos mais fortes que sua crueldade. E, de alguma forma, cada dia um pouco mais, eu acredito nisso. Por favor, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a jornada de Miguel. Sua inscrição no canal nos ajuda a continuar trazendo histórias que precisam ser contadas. Obrigado por assistir até o final. Às vezes, a pessoa que mais precisa de ajuda é aquela que não consegue pedir. Esteja atento, esteja presente. Seja a mudança que uma criança como Miguel precisa no mundo. Nos vemos no próximo vídeo.